Olá a todos, eu sou o Rodrigo Biagioni, sou médico vascular e eu vou apresentar para vocês um tema muito interessante que é o linfedema pós-mastectomia. Esse é um tema que eu apresentei no congresso dedicado às doenças vasculares nas mulheres, um evento muito interessante que eu recomendo para todos os colegas poderem participar. Eu acredito que vai ser todo ano e esse é um congresso que realmente vale a pena. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse para esse tema e a gente sabe que o tratamento, que a causa do linfedema nas mulheres acontece geralmente após mastectomia, né, após a retirada do linfático da região axilar. E quando você tem essa retirada de mais de 10 linfáticos, geralmente você tem uma propensão maior a um edema por causa realmente dessa oclusão proximal e, obviamente, uma retenção de linfa distal. Essa linfedema pós-mastectomia, então, ela acontece em séries recentes de 12 a 20% em 5 anos, que é um índice bastante alto, mas varia de 0,1 a 2% quando você faz a ressecção dos linfonodos e anastomose linfático-venosa no mesmo ato, até 25 a 30% quando se faz uma linfadenectomia de mais de 10 linfonodos e radioterapia ao mesmo tempo. E o linfedema pós-mastectomia, ele, ao contrário que a lógica traz, na verdade ela não acontece logo de cara. A incidência maior do linfedema pós-mastectomia acontece após 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos, em torno de 50 a 70% do linfedema acontece nesse período, que é a região, que é o período que a gente costuma ver com mais frequência. E tem a ver com os linfonodos, o número de linfonodos que são retirados, a radioterapia axilar e supraclavicular, a obesidade, que são fatores mais importantes, os três, mas também a idade, o estadiamento mais avançado, a quimioterapia, complicações que acontecem no campo operatório, imobilidade ou limitação do ombro, ausência de exercícios precoces e também um fator anatômico, que é a ausência ou fragilidade da via de sapeio. Essa via de sapeio é uma via que acontece quando você tem alguns linfáticos, né, chegam na região axilar, mas até 20% dos pacientes podem ter algum tipo de via alternativa supraclavicular que diminui a incidência de linfedema em alguns pacientes. O diagnóstico é clínico, quando você tem um pitching, ou seja, quando você tem uma, um cacifo positivo, né, você comprime e fica marcado o dedo, com a linfocintilografia e com a fluorescência com indocianina verde sendo ainda mais sensível, mas também a angiotensina, ultrassom de alta frequência e muitos outros exames que a gente pode utilizar em casos selecionados. Considerando o diagnóstico mais amplo, a linfocintilografia e a linfografia por indocianina verde são os dois principais exames. A gente utiliza eles como exames primordiais para diagnóstico e também para poder saber qual é o melhor tipo de tratamento. Há uma classificação de Taiwan que a gente faz baseado nessa linfocintilografia, onde a gente consegue saber pacientes que vão para cirurgia fisiológica, né, anastomose linfático-venosa, e cirurgias não fisiológicas de ressecção, né, como no caso mais avançado. A angiografia, né, ou fluorescência com indocianina verde, a gente utiliza a indocianina, que é um corante verde que a gente injeta no subcutâneo intratérmico, né, o subcutâneo nessa região entre o primeiro e segundo dedo e quarto e quinto dedo, e vê o trajeto através dessa progressão. Quanto mais avançada a doença, o linfático primeiro ele dilata, depois ele começa a fazer uma esclerose, como se fosse uma trombogite obliterante, ele começa a ocluir cada vez mais de proximal para distal. Então, no estágio mais inicial, a gente vê como na parte de cima, a gente vê ainda alguma via retilínea, né, vias patentes retilíneas, e quando você tem um quadro mais avançado, você já vê esse borrão, né, esse stardust, um padrão difuso de refluxo dérmico na pele. Há uma classificação específica também que a gente faz,
que ajuda também a decidir em relação ao tratamento cirúrgico. Aqui um exemplo mostrando, né, uma via linear, né, do linfático, onde a gente consegue ver essa linha depois da injeção, a gente marca para saber onde vai ser a anastomose, e logo distal a gente consegue ver onde tem tipo um rompimento, né, você tem um extravasamento do linfático mais distal. Bom, qual o tratamento genérico para o tratamento do linfedema após mastectomia? Primeiro, é muito importante o controle do peso, o tratamento da esteatose hepática, nesse campo, os análogos de GLP-1 estão mostrando um grande avanço em relação a isso. Você tem uma diminuição da resistência distal, da resistência no abdômen, você tem uma melhora do edema, e também porque você diminui a gordura em todo o corpo, isso também acumula menos líquido. A dieta anti-inflamatória, com gordura de cadeia média ou curta, prevenções de lesões para não ter erisipela, então tirar a cutícula da unha é importante evitar, lesões na mão. Profilaxia para erisipelas, especialmente para pacientes que já tiveram mais de um evento, a gente mantém o uso de antibiótico, então bezetacil ou azitromicina, um comprimido a cada 3 ou 5 dias. Medicamentos como besopirona têm algum benefício, mas muito pouco. E o que tem na literatura hoje em dia são inibidores do leucotrieno B4, como o cetoprofeno. Tem 2 estudos com ensaio clínico randomizados mostrando algum benefício. Obviamente, a gente não pode usar cetoprofeno por muito tempo, então a gente usa em alguns casos ocasionais, tacrolimus, bifenidrona, e alguns estudos agora que estão focando mais na formação de fatores de crescimento derivados do endotélio vascular, mostrando alguns benefícios, mas isso ainda de maneira de pesquisa. Então, sendo resumidamente, o que a gente tem é o cetoprofeno, o tacrolimus tópico e, eventualmente, o diosmina esperidina para alguns pacientes ter algum benefício. O exercício realmente é uma coisa bastante importante. A gente tem muitos estudos recentes publicados no ano passado, no final do ano passado, mostrando 2 frentes. Primeiro, que em pacientes operados e sem linfedema possui benefício importante para diminuir a chance do paciente de desenvolver linfedema. Então, o paciente fez uma mastectomia com linfadenectomia importante, não esperar os 6 meses a 2 anos, que é o período de edema maior, para poder já prevenir. Então, o paciente tem que manter-se magro, tem que fazer exercício físico, porque isso previne, diminui a chance do paciente desenvolver linfedema. E quando a mulher já possui o linfedema ele não piora o edema, o exercício não piora o edema, ele melhora sintomas em geral e previne exacerbações. A orientação é que o paciente pode fazer exercícios aeróbicos de maneira adequada, então exercícios na água têm melhores resultados do que exercícios não na água, mas qualquer exercício aeróbico é importante, isso ajuda também a manter peso, controle, aumentar a frequência cardíaca, melhorar o trabalho cardiorrespiratório. E os exercícios com carga resistivos, a gente pede para o paciente fazer com uma carga que seja o suficiente, com menos repetições e mais séries, com menos repetições, mas com menos intensidade, para que não fique dolorido, não tenha liberação de ácido lático, o paciente não tenha aquele edema no dia seguinte pela lesão. Então, o único cuidado é esse em relação ao membro superior para exercício físico. E o tratamento compressivo existem 2 fases, tratamento clínico, uma primeira fase, quando o paciente já está com o braço inchado, que é a fase descongestiva, que você faz de 2 a 8 semanas, que é aquele tratamento que a gente faz com enfaixamento, multicamadas, e o tratamento contínuo de manutenção, que a gente mantém depois que você já desinchou por completo o braço. Então, no tratamento de descongestão, a gente faz uma drenagem linfática manual, um enfaixamento multicamadas com faixa de baixa elasticidade, como, por exemplo, a Rosidal K, que tem que você estica ela abre no máximo 70% da extensão. A bomba de compressão pneumática pode ser utilizada também. O laser de 904 tem alguns estudos mostrando bons resultados. A luz vermelha pode ser uma opção para pacientes que têm algum tipo de inflamação crônica. Plataformas vibratórias, alguns estudos já estão mostrando um bom benefício. Aparelho de sucção e kinesiotaping também, especialmente para pacientes pediátricos, onde você tem muita dificuldade para manter enfaixamento, e para regiões onde você tem dificuldade de comprimir, por exemplo, barriga, região onde você tem o próprio tórax, que você tem dificuldade para poder fazer o enfaixamento local. Na fase de manutenção, a gente utiliza
aparelhos com braçadeiras, né, ou luvas de malha plana, né, que são aqueles tecidos mais rígidos, que você consegue manter uma resistência maior, e o uso de esses aparelhos de contenção de velcro, como o Circade, o Red Wrap, e à direita esse aparelho que a gente utiliza, tipo Bedtime, que é tipo de uma luva que você utiliza à noite para dormir, que é bem importante. E quando que a gente opera? Basicamente a gente opera o paciente quando tem um tratamento de 6 meses, sem bom resultado, ou em sintomas por pelo menos 12 meses. Basicamente, esse é o que tem na Guideline de 2018. No Guideline atual não recomenda, não fala sobre isso, fala para se ter uma análise é, individualizada e cirurgia em centros de referência. Você vê sempre o nível de evidência C, porque a gente não tem ainda uma uma boa nível de evidência para esse tipo de estudo, para comparar o tratamento clínico e endovascular, clínico e cirúrgico, microcirúrgico. Quanto à evolução da cirurgia linfática, ela é uma cirurgia que tem há muito tempo, né, e desenvolveu recentemente através de novos mecanismos. A gente começou a aprender mais como funciona o sistema linfático através de mais estudos. E através de desenvolvimento de técnica, de Corinne Becker com o transplante de linfonodos, o professor Koshima no Japão, o desenvolvimento da endocinina verde para identificar o linfático e materiais de supermicrocirurgia, a gente conseguiu ter um resultado bem satisfatório para o tratamento cirúrgico do linfedema. E o tratamento cirúrgico a gente basicamente tem dois. A gente faz a ressecção, né, tratamento fisiológico e não fisiológico. Fisiológico, transplante de linfonodos e anastomose linfático-venosa, e a lipoaspiração e ressecção, que são os não fisiológicos. Basicamente, quando tem linfonodo, tem linfático ainda viável, quando tem linfático para poder trabalhar, a gente opta pela anastomose linfático-venosa, uma cirurgia muito menos invasiva, muito menos mórbida para o paciente, com um risco praticamente zero de piora, e o transplante de linfonodos e cirurgias não fisiológicas para casos mais complexos. A anastomose linfático-venosa a gente faz uma incisão, né, na pele, no braço, identifica o linfático, identifica uma vênula pequenininha e faz uma anastomose entre o linfático e a veia, derivando o fluxo que estava acumulado no linfático, deriva para a veia para que você tenha um curto-circuito ali, um bypass e desenche o braço, né? E por que funciona hoje e não funcionava antes? Funciona hoje porque a anastomose que a gente faz hoje é sempre de um linfático com uma veia pequena, com uma vênula com baixa pressão. Isso faz com que a gente consiga, hoje em dia, fazer um fluxo preferencial do linfático para a veia para conseguir desinchar o braço. A cirurgia a gente faz, então, no microscópio, a gente identifica o linfático no intraoperatório através do endocinina verde, que é feita durante o procedimento. E o procedimento é feito sempre assim, com microscópio, né, com um tempo de hack de 5 horas ou geral, um microscópio que dê para fazer um bom zoom, né, um aparelho sempre à mão e aparelho de microcirurgia para poder fazer o procedimento. Então aqui a gente pode ver a identificação do linfático, do intraoperatório, a gente consegue ver bem, né, onde que ele está posicionado. Faz a dissecção da veia e a dissecção do linfático nesse campo cirúrgico. E depois, com uma anastomose com fio 11,0, a gente anastomosa a veia e o linfático,
ou em término terminal ou término lateral, isso varia a técnica a depender de como a gente encontra o linfático no local. Ao final do procedimento, a gente faz de novo a endocianina verde e evidencia se o fluxo está passando do linfático para a veia. Isso mostra que está tendo um bom resultado. Bom, nesse caso aqui. E como nesse caso também, anastomose linfática na veia, um vaso sempre menor que 1 milímetro, e o resultado mostrando que realmente há um bom resultado. Bom, o paciente é sempre medido antes, feito uma volumetria através do cálculo do volume troncular, né, de cada segmento do braço, é feito foto antes e depois, e identifica o quanto que melhorou em porcentagens, caso 10% logo após o operatório imediato, e se tem um acompanhamento importante. O que tem na literatura? Na literatura a gente sabe que os casos evoluem melhor em casos mais precoces. Quanto antes a gente operar um caso de linfedema secundário, pós-mastectomia, por exemplo, é melhor no secundário do que no primário. O resultado é melhor em membros superiores. E existem várias técnicas e padronizações diferentes que dificultam um pouco a comparação. A gente sabe que em 70% a 80% dos pacientes melhora de alguma forma o inchaço após a cirurgia, e 12% a 30% não melhora, mas isso é geralmente nos pacientes que você não tem um linfático saudável, o que vai depender do resultado basicamente é se o linfático é saudável ou não. Existe agora muita literatura já publicada em relação ao tratamento da anastomose linfático-venosa, 2 ensaios clínicos bem robustos, mostrando já um bom resultado do tratamento da LVA em comparação com o tratamento clínico, mostrando que pode ser realmente uma boa opção para ser considerado em pacientes que têm linfático ainda residual. A segunda técnica que eu vou comentar é o transplante de linfonodos. O transplante de linfonodos, basicamente, é a gente retirar um conjunto de linfonodos de alguma região inguinal, né, ou qualquer outra região, para região de interesse, né, no braço ou na região axilar, através de um flap microcirúrgico que a gente faz. Comparado com o tratamento da LVA, quando a gente olha na literatura, a gente vê que há uma taxa de complicações razoáveis, né? Especialmente de linfedema da área doadora, hematomas, mas existem bons resultados, né? A gente tem bons resultados do tratamento clínico, tratamento cirúrgico do transplante, se comparado com o tratamento clínico. Ainda não temos ensaios clínicos randomizados, então não há tanta evidência quanto a LVA no tratamento. Bom, como considerações finais, é muito importante o conhecimento do sistema linfático, a necessidade de atuação mais intensa do linfedema, especialmente pós-mastectomia,
mas é uma grande oportunidade de evolução e isso está acontecendo cada vez mais rápido. Bom, espero que tenham gostado. Essa é meus contatos. Eu vou publicar esse aqui para a gente poder ter esse acompanhamento e fico à disposição. Um grande abraço.